Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Meu nome é Ednei Serpa e eu estou à frente de um canal no YouTube, já tem 7 anos. O nome é Projeto Ouroboro e o objetivo desse canal desde o princípio foi a ideia, né, de trazer alguns esclarecimentos sobre coisas que eu senti que não são faladas, que a gente não ouve muito por aí, e principalmente aquilo que eu chamo de a grande confusão das palavras, porque eu considero que um dos maiores problemas da humanidade é realmente a falta de comunicação verdadeira, porque a gente considera a comunicação aquilo que está diante de nós, aquilo que nos é oferecido, a mídia, uma conversa, né? A gente acha que fala e ouve e está tudo bem, está comunicado, quando na verdade não é assim. A verdade é que a gente não fala corretamente por falta de conhecimento mais profundo sobre aquilo que a gente está falando e o significado das coisas. Aí entra a semântica e também a gente não ouve realmente. O que acontece é que a gente está sempre preparando uma resposta enquanto a outra pessoa está falando alguma coisa. Então não existe um ouvir real. Então não existe um falar, não existe um ouvir, portanto não existe comunicação verdadeira. O que acontece é o contrário. Geralmente quando a gente fala, a gente descomunica, a gente complica, ao invés de esclarecer, por falta de esclarecimento nessa área. Então, no vídeo anterior eu falei sobre o sistema, o que é o sistema, o que vem a ser essa tal Matrix que tanto falam, e a gente pode dizer assim, numa análise mais profunda, que a Matrix é o reino das palavras. E a palavra, ela surge do pensamento, ela surge da mente. Por exemplo, até a própria palavra mente, ela é mal compreendida. O que se quer dizer por mente? Muitas pessoas entendem que por mente a gente está falando do pensamento, quando na verdade não pode ter essa dissociação, porque o pensamento automaticamente ele gera uma emoção, que gera um pensamento, que gera uma emoção. Então pensamento e emoção estão ligados intrinsecamente. Não tem como dissociar, não tem como separar. Então pode-se dizer que a mente, na verdade, é tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente pensa e inclusive inconscientemente, que são os nossos traumas, né, que interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina, os nossos traumas lá da infância e ao longo da vida, e muitas vezes até trazido traumas de outras existências, né, de outras consciências que a gente viveu numa outra época, numa outra realidade, que conduzem o nosso pensar, o nosso sentir e a nossa ação. Então, por mente, eu quero falar isso. Esse conjunto, não é só o pensamento. Então a gente vive no reino da mente. Essa que é a verdade. Então, o que é a Matrix? A Matrix é o reino da mente, e o que nos afunda cada vez mais nessa Matrix, nesse sistema, é o crédito, é o acreditar, é o crer. É o crédito que a gente dá validando aquilo que a Matrix nos fala. Porque o que acontece? Aquilo que o sistema nos fala, né? O que acontece? O sistema usa de subterfúgios mentais, de jogos mentais, para cada vez nos dominar mais, para que a gente passe a acreditar naquilo que supostamente está nos sendo passado como verdade. E então o sistema naturalmente ele usa palavras que não nos são trazidas da forma correta. O sistema ele usa a desinformação como arma. A gente pensa que está sendo informado, mas a gente não está sendo informado sobre nada.
É tudo balela, tudo que é dito. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando acompanha notícias e aquilo que está sendo mostrado através da mídia mesmo, através do cinema, através dos filmes, através das séries, das animações, enfim, o próprio livro, as leituras que estão condicionando as nossas ideias a partir de uma base já que nasceu errada. A gente pode pegar um exemplo, a palavra fé. Chega até nós, hoje em dia, a palavra fé, ela é associada à religião, ela é associada à crença, tanto que as pessoas perguntam qual é a tua fé, e essa pergunta está totalmente errada, quando a gente sabe o que significa fé verdadeira. Se confunde, e o sistema incentiva essa confusão, essa desinformação, se confunde fé com crença, fé com esperança. Porém, fé, crença e esperança são totalmente antagônicos se a gente vai analisar a fundo dentro de nós mesmos o que realmente isso significa. A palavra fé significa confiança. Profundamente, não é confiança em algo fora. Se a gente consegue entender com as nossas meditações, com o tempo, a gente consegue entender que não existe nada fora, está tudo dentro. Então, confunde-se muito fé com uma divindade, com algo exterior a nós mesmos. Porém, a gente chega num ponto que já sabe que Deus está dentro de nós mesmos, né? E quando eu falo isso também, categoricamente eu digo, não estou falando do Deus das religiões, é apenas uma palavra que eu vou falar numa outra oportunidade, que também é uma palavra, infelizmente, já massacrada pelo sistema, distorcida completamente pelo sistema. Então, fé vem do latim fides, fidelis, que significa fidelidade. Mas fidelidade a quem? O que as religiões fazem? Elas querem fidelidade a elas, todas elas. Né? Por menor que seja a igreja, vai exigir fidelidade ao seu conjunto de crenças. E não é isso. Isso está fora da gente mesmo. É confiança em nós mesmos. Ah, mas confiança na nossa mente, confiança no nosso potencial, confiança no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso ego. Não, é algo ainda mais profundo, é confiança nesse Deus interno, mas esse Deus interno ele só pode ser descoberto por cada um, ele não pode ser ensinado, ele não pode pertencer ao reino da crença. Então pode ver como crença, o acreditar, é oposto à fé. A fé ela nasce com a gente, todo mundo tem isso. Então a pergunta qual é a sua fé não procede, porque a fé não tem tipo. Todo mundo tem, ou despertou essa fé dentro de si, ou não despertou ainda, que é a confiança nesse potencial íntimo, a confiança no ser. O meu dedo continua protegido aqui, que vocês já devem ter percebido. Comentei no outro vídeo, né, do meu desastre. Então, nesse meio tempo, o sistema se apropria das palavras e confunde, distorce o significado delas, para a gente já não entender mais o que está se falando. Crença é uma coisa, fé é outra, esperança é outra. Esperança também é uma coisa que está do lado oposto da fé. E eu vou continuar falando todas essas palavras e aprofundando, porque não dá em 10 minutos aqui, que é o que é oferecido, não dá para aprofundar tanto. Eu acabo tendo que ser repetitivo nos vídeos por causa disso, obviamente, né? Porque eu vou ter que voltar nesse assunto, já chegou quase no fim, e eu vou ter que me despedir assim mesmo e aprofundar mais um pouco no próximo vídeo. E era isso. Se você gostou, curta. E até sempre.